Olá, meu nome é Paulo Ricardo e eu vou apresentar a computação da quadratura gaussiana em um esquema criptográfico parcialmente homomórfico, trabalho realizado em conjunto com os professores Fábio Borges e Pedro Lara. Nesse trabalho vamos falar brevemente o que é criptografia homomórfica, apresentar o processamento homomórfico da quadratura gaussiana usando o esquema de Paillier e trazer também alguns resultados experimentais. Bom, com a crescente demanda por computação descentralizada, seja por questões financeiras ou por questões de espaço, fez também crescer uma forte preocupação com a sensibilidade dos dados que são processados nas mãos de terceiros, né? Uma preocupação principalmente relacionada à privacidade desses dados. Então, é necessário a gente pensar alternativas para a proteção desses dados, e uma dessas alternativas é a criptografia homomórfica. A criptografia homomórfica ela permite o processamento dos dados enquanto eles estão cifrados. Então, você não precisa decifrar eles para poder efetuar cálculos com eles. Isso garante totalmente a privacidade desses dados enquanto eles estão sendo processados. O objeto de estudo desse trabalho é o algoritmo de Paillier. Ele foi proposto em 1999 por Pascal Paillier e ele é um criptossistema homomórfico aditivo. Significa dizer que, tendo apenas a chave pública e as mensagens cifradas, eu consigo calcular a soma dessas mensagens sem precisar decifrar elas. Ele é composto por 3 algoritmos básicos, de geração de chaves, encriptação e decriptação, que eu vou passar rapidamente aqui para chegar no ponto principal, que são as operações homomórficas que eu consigo realizar com Paillier. A primeira propriedade vai dizer que, tendo 2 textos cifrados, se eu multiplicar esses dois, o resultado, caso eu decifre, vai ser a soma dos textos planos correspondentes. E a segunda propriedade atesta que, tendo um texto cifrado, se eu elevar ele a uma constante k, o resultado no domínio plano é como se eu tivesse essa constante k multiplicada pelo texto plano. A regra de quadratura gaussiana aproxima a integral definida de uma função no intervalo menos 1 a 1 como um somatório de n pontos avaliados dessa função, onde esse n é dita a ordem da quadratura, esses wi são pesos e xi são pontos no intervalo. É possível generalizar para um intervalo AB fazendo uma mudança de variáveis, como apresentado aqui. Para fazer o processamento homomórfico, nós vamos manter os valores f de xi cifrados e os pesos wi planos. Assim, nós conseguimos calcular o produto do peso pelo valor da função avaliado no ponto xi, elevando o valor cifrado da função ao peso wi. E para obter o cálculo do somatório, nós vamos usar a primeira propriedade. Então, nós vamos pegar todos os valores cifrados que foram obtidos no passo anterior e vamos multiplicar, gerando no domínio plano um resultado de soma. Para a montagem do experimento, nós usamos linguagem C e uma biblioteca de aritmética de precisão múltipla. Utilizamos a função de medição de tempo da API OPMP e utilizamos o computador com as configurações apresentadas. Iremos arbitrariamente realizar os testes sobre a integral definida de menos 5 a 5 de exponencial de x vezes cosseno de x. Realizamos testes para aproximações de ordem 5 até 100, utilizando precisão de 3, 6 e 9 casas decimais. Nesse gráfico está representado o tempo médio obtido para o cálculo texto plano. Observe que o tempo máximo obtido foi da casa de 3 microsegundos. E aqui temos o tempo médio obtido para o cálculo com texto cifrado. Teve um valor máximo de quase 15.000 microsegundos. Para facilitar a visualização da perda de eficiência, plotamos um gráfico do tempo de processamento homomórfico dividido pelo tempo de processamento plano, chegando a um processamento quase 5.000 vezes mais lento para o valor máximo de precisão testado. É comum na criptografia haver um trade-off muito claro entre processamento e ganho em privacidade. E aqui no processamento homomórfico isso é muito claro. Temos um ganho absoluto em privacidade, enquanto que temos um processamento extremamente mais lento. Cabe então o princípio de razoabilidade para tomar a decisão de qual método utilizar. Claro que podemos usar alternativas como técnicas de paralelização para melhorar o desempenho da criptografia com Paillier.
É importante ressaltar que o uso de tal técnica pode ser viável para clientes com baixo poder computacional, que podem processar os seus dados homomorficamente em servidores que não vão sentir tanta carga por ter um alto poder computacional. Nós agradecemos ao CNPq e à Petrobras pelo apoio na realização desse trabalho e agradecemos qualquer comentário e sugestão que possa ser encaminhado para os nossos contatos. Muito obrigado.